Hoje eu quero começar mais um módulo, seguindo, né, que a gente já tinha começado com a prática psicanalítica 1, aí nós vamos começar, né, dar continuidade, melhor dizendo, à prática psicanalítica 2. E a prática psicanalítica 2, antes disso, quero começar com essa frase, que eu sempre gosto de começar com a frase, que diz: a fuga é o instrumento mais seguro para se cair prisioneiro daquilo que se deseja evitar. Por mais que nós não venhamos a perceber, porque tem muito a ver com o nosso inconsciente, mas muitas vezes nós estamos fugindo. E fugindo de quê? Ou fugindo de quem? Fugindo da nossa real realidade, fugindo, né, das nossas angústias, daquilo que está lá no inconsciente. Angústias essa, lembra que toda vez que eu falo angústia, não necessariamente é uma tristeza que está aparente, porque as nossas angústias às vezes não vão estar aparentes mesmo, né? Elas vão estar lá dentro. E é disso que muitas vezes a gente corre, né, ou foge. E foge, quando ele diz isso, é muito mais pensando não querer ser encontrado, né? Freud fala isso, que às vezes o que acontece conosco, a gente não quer ser encontrado. Isso que significaria essa frase: a fuga é o instrumento mais seguro para se cair prisioneiro daquilo que se deseja evitar. Então, quando nós pensamos que estamos fugindo, mesmo que de uma forma consciente, quando nós estamos fugindo de uma dor, fugindo de uma angústia, fugindo de um passado, fugindo de uma situação, quando a gente pensa estar fugindo, mas na verdade nós estamos nos aprisionando. É isso que Freud estava dizendo. Nós estamos prisioneiros daquilo que a gente gostaria de evitar. Quer ver algo simples, né? Boa tarde, pastor Valdir, seja muito bem-vindo aí à nossa turma. Então, quer ver uma coisa simples que às vezes a gente faz, por exemplo, às vezes a gente tem ressentimento dentro de nós, a gente fala, não, já passou, isso não me machuca mais, essa situação, já tem muito tempo. Mas, na verdade, muitas vezes, lembra que eu falo para vocês que diferente de pensar em um trauma, numa situação ali na sua íntegra, é o que aquilo me causou. Para a psicanálise, sempre é muito mais observado o que me causou do que quem, ou no caso, o que ou quem me causou, mas o que aquilo causou, né? É muito mais profundo pensar nisso. O que isso fez na minha vida? Eu sempre coloco isso para vocês. Então, às vezes, tem situações que a gente não quer pensar em quem ou o que aconteceu com os nossos traumas ou pessoas que causaram alguma coisa, mas o que me causou, eu estou sempre fugindo disso, dessa realidade. E, às vezes, tem sentimentos ou ressentimentos dentro de nós, ou alguns medos, alguma insegurança dentro de nós, que a gente não percebe que é por conta daquilo, e nós vamos fugindo de alguma maneira. Quais são as maneiras que a gente mais usa para fugir? Ou o estresse, ele burla nosso o real sentimento, o excesso de sono, a falta dele, o excesso de trabalho, o excesso de atividade, essa mente acelerada que nós estamos, às vezes pensa numa coisa, pensa em outra, aí pensa até situações difíceis e complicadas e coisas que eu tenho que resolver, às vezes a gente pensa muito para não pensar de verdade na raiz do que me leva à minha angústia, à minha insegurança, à minha insatisfação da minha vida. Lembra que o nosso inconsciente está muito interligado. Então, muitas vezes, ele tem uma sensação de insatisfação, por exemplo, e se ele não sabe a história, se eu não posso trazer à tona a história, como fosse assim, o que acontece? Eu vou criar outras histórias para me dar a mesma sensação de insatisfação. É como eu tivesse que justificar para mim mesmo por que eu estou sentindo aquilo. Eu faço porque eu quero, pensado? Não, não é de uma forma racional. Isso é do meu sentimento e os meus mecanismos de defesa. É como existe uma dor e ela não pode sair e o meu próprio inconsciente ele vai criando bloqueios para isso. Então, ele vai criando situações N, né? Situações diferentes para que a gente não possa sair dali. E no fim da conta, a gente vai se tornando prisioneiro da nossa dor. E aí é o que eu já falei algumas vezes para vocês. Às vezes a gente pensa que, por exemplo, não quero fazer terapia porque vai doer. Mas às vezes
o cavar, o chegar à conclusão do que está lá dentro, é menos doloroso do que a sensação de que nós estamos causando, fugindo de me encontrar. Então, quanto mais a gente vai cavando, a gente vai percebendo, olha, isso aqui estava fora do lugar, olha, isso aqui ainda me entristece, ou isso aqui ainda me cria algumas barreiras. Quer ver uma barreira simples que várias pessoas passam por isso? A dificuldade, por exemplo, de dizer não. Quantas pessoas você vai conhecer que tem dificuldades de dizer não? E a dificuldade de dizer não, aí a gente pensa assim, não, porque eu não consigo machucar as pessoas, eu não consigo ser ruim com alguém, mas não tem a ver com ser, não tem a ver com ser ruim ou ser bom. Na verdade, isso tem a ver com o meu merecimento. E aí o nosso merecimento está muito baseado naquilo que está no nosso inconsciente. E às vezes, o que acontece? Se dentro do meu inconsciente está qualquer coisa que eu fizer, as pessoas vão se afastar de mim, eu vou ficar só, mesmo que não sejam pessoas para a nossa vida, o ponto de relevância para nós. Mas ainda assim nós vamos ter, dependendo do nível que está aqui dentro, vai ser maior o nível para fora. Então, é melhor não falar. Parece que as pessoas vão me punir de alguma forma, ou se afastando, ou de alguma forma sendo ali positiva, né, em cima de mim. Uma das coisas que trabalham isso, ou aquela sensação de, eu tenho que sofrer. Eu posso sofrer, ninguém mais. Então, quantas pessoas passam por isso? Então, muitas vezes, nós pensamos que precisa ser algo muito gigantesco dentro de nós. Eu sempre gosto de lembrar que muito maior do que o trauma, muito maior do que quem me causou, é o que está dentro de mim, o que meu inconsciente ali guardou para ele e tem trazido para nós como sensações, angústias e tantas coisas. Então, é algo para a gente pensar. Então, nós vamos, isso é só a frase inicial, então nós vamos começar falar sobre a prática 2. Claro que hoje eu quero dar uma relembrada, porque como está sempre vai entrando pessoas, é bom a gente sempre dar uma estruturada para a gente entender e compreender. E lembra que essa parte inicial, teórica, é muito importante. Mesmo que aqui eu estou colocando como prática, mas eu vou falar alguma prática dentro dela, mas é muito bom essa sustentação que a gente tem pensando na teoria. Como eu também sempre falo para vocês, não é que a psicanálise é só a questão teórica, é muito mais aquilo que ela faz em nós. Quanto mais a gente deixa trabalhar em nós e percebe isso em nós, no sentido da gente se autoanalisar, de se reconstruir, se perceber e assim fazer para frente, isso é psicanálise, né? É como fosse assim, se eu consigo fazer para mim, eu estou entendendo de fato que é psicanálise. Então, vamos entendendo da prática e vamos entender, começando pensando na base, o desenvolvimento estrutural e comportamental. Nós temos a questão da personalidade, temperamento e caráter. Quando a gente fala mais da psicanálise, a gente está falando dentro da personalidade, né? Pensar do comportamento, né? De como eu funciono, de como eu me realizo, né? Às vezes a gente coloca essa palavra. Como que a gente age e reage. É claro que o temperamento e o caráter, eles estão muito, assim, também em outras teorias, né? Então, a gente não nomeia temperamento como existe aí algumas outras teorias que nomeiam temperamento. Mas a gente sabe que pensar na estrutura do ser humano, nós vamos ter isso. Tem pessoas que não vão diferenciar personalidade de temperamento, por exemplo, a psicanálise, a gente vai ver o comportamento, a personalidade, como sendo uma coisa só. E o caráter construído a partir desse nosso desenvolvimento estrutural mesmo. É um todo, né? Mas tem teorias que vão deixar isso muito bem separados aí, com até nomes diferentes, tá? E aí, qual é a base da psicanálise? Primeiro, a primeira tópica de Freud foi inconsciente, pré-consciente e consciente. Quando a gente fala do inconsciente, lembra que a gente usa esse iceberg para entender que quanto maior a geleira para cima do mar, muito mais profundo é ela, né? Se a gente pensasse no iceberg de verdade. E aí
justamente por isso que né, a psicanálise ela usa como exemplo, né, para a gente compreender o que está dentro de nós. Então, o que é o consciente? É o que está fora da água, né? Ali tem a ver com isso que está ali ao nosso olhar, aquilo que eu sei a meu respeito, o que acontece todos os dias, isso é consciente, né? Mas nós somos verdadeiramente conscientes? Será que nós somos 100% consciente? Se consciência tiver baseado em... se consciente estiver baseado, eu sei tudo que eu fiz hoje. Tá, então nós somos sim conscientes. Mas agora, o que me levou a agir e reagir dessas formas, ou por que eu tenho esse comportamento, ou por que eu reajo assim, por que meu sentimento funciona dessa forma, aí nós não somos conscientes. Nós somos muito mais inconscientes do que conscientes. A nossa consciência, ela é baseada naquilo que o nosso consciente, ele construiu, ele guardou, ele estruturou dentro dele. Então, nós somos a reação do nosso inconsciente, é como se fosse assim. Então, nós temos, sim, a base consciente, porém, o que fez com que nós tivéssemos ou tivéssemos essa personalidade, temperamento, ou essa estrutura do nosso caráter, isso está totalmente no nosso inconsciente, tá? Essa foi a primeira tópica. A segunda tópica, quando ele estruturou isso, tentou desestruturar ainda melhor, ele não esvaziou essa questão do consciente-consciente. Tá, o pré-consciente lembra que são memórias mais guardadas, tá? Mas que estão aqui. Coisa assim, se eu parar para pensar agora em algo lá atrás, eu tenho que buscar um pouquinho, fazer aquela coisa com o rosto assim, né? E aí a gente lembra, né? Esse é o pré-consciente. Uma música, uma data, né? Um acontecimento. São memórias guardadas aqui. O inconsciente é tudo que nós vivenciamos, porém, lembra que aqui está muito mais a base do que nós sentimos, o que nós recebemos do outro, né, nos cuidados ali iniciais da nossa vida, como eu compreendi e interpretei esses cuidados. Então, tudo está aqui. Aí, o que estaria no inconsciente? Nossos desejos, nossos sentimentos reprimidos, nossas angústias, nossos medos, está tudo aqui no nosso inconsciente, tudo está aqui, tá? Seria essa base. Aí foi. Deixa eu ver se passou correto. Foi. E aí, eu já mostrei para vocês também esse slide aqui, eu trouxe também só para dar aquela relembrada, que dentro, né, da teoria aqui de Freud, ele começou um modelo dentro da teoria dele, da forma que nós iríamos, funcionaria nosso aparelho psíquico. O aparelho psíquico é falar mesmo da nossa mente, tá? Então, primeiro, Freud ele tem aquela teoria do trauma. O que para ele era a teoria do trauma? A teoria do trauma, porque tudo aconteceu, se a gente pegar lá dentro lá do início da história. Quando ele via as pessoas adoecidas, que por muito era vista como loucas, né? Pessoas realmente eram loucas, né? Perturbadas, surtadas, e o surto naquela época era visto como loucura, não é como é visto hoje. E aí ele entendia que alguém surtava, que alguém enlouquecia porque tinham passado por alguns traumas. E aí ele estava construindo em cima disso, principalmente que ele estava falando sobre a teoria do trauma, e na época ele também chamou da teoria da sedução. Ele estava muito pautado por pessoas, porque como na época tratava só mulheres, né, dentro de mulheres neuróticas, só tratava elas, então, histéricas, melhor dizendo, como tratava só mulheres, então eles também estavam baseados, além da teoria do trauma, era a teoria da sedução, que eram mulheres, que na cabeça de Freud, eram pessoas que tinham passado
por algum tipo de abuso, de assédio, né? E isso tinha causado esse tipo de comportamentos neuróticos, histéricos, principalmente porque quando ele foi lá com Charcot, e Charcot fazia hipnose, e aquelas mulheres, elas ficavam boas, elas saíam daquele surto que elas estavam, ficavam boas, daquela loucura, de estágio de loucura e boas, aí ele pensou, peraí, não, tem alguma coisa errada, então isso não é uma mente que tenha algum problema físico, né? Então ele pensou, não, vou procurar a entender o que são essa histeria, o que é essa histeria? E aí ele pensou primeiro na teoria do trauma. Depois chegou um tempo que ele percebeu que não, por quê? Porque foi quando, lá na época da guerra, ele estava atendendo, e aí ele começou a atender soldados que vinham da guerra e que eles reviviam muitas situações ruins que eles tinham passado. Eles falavam muito aquilo, sonhavam muito, né, daquele pavor, do pânico todo que eles passavam, e ele percebeu que eles tinham uma certa repetição daquilo que eles viviam e que estava também dentro de uma fantasia, tanto que ele tem uma teoria que ele fala, a teoria da fantasia, quando ele percebe que não precisava necessariamente uma mulher que tinha sido abusada realmente, mas poderia ser uma teoria da fantasia, onde o meu inconsciente, né, a minha mente, né, de uma forma irreal, ela começa a criar, fantasiar situações, achar que posso ter passado, sei lá, um abuso ou sentir alguma coisa que não tenha acontecido, assim como soldados que reviviam drasticamente ali aquela sensação de pavor, como tivesse acontecendo naquele momento. Então foi quando ele percebeu que não, que infelizmente o que acontecia era que a nossa mente, ela tem uma parte dela que ela funciona de uma forma irreal e ela cria os próprios sofrimentos, e ele foi tentando buscar entender por que ela cria esses sofrimentos, por que ela revive essas dores, né? E aí ele foi criando várias teorias em cima disso. Mas, voltando para a estrutura, e aí, Freud, né, depois de toda a construção, compreendendo que existia esse inconsciente e que esse inconsciente guardava alguns padrões, algumas crenças, e aí não estou falando só de crenças religiosas, crenças de verdade para mim. Por exemplo, quer ver uma coisa assim que teve um tempo que era muito comum, até, na verdade, tem em muitas casas. As pessoas, elas acreditavam fixamente, né, se tivesse um chinelo virado de cabeça para baixo, alguém ia morrer. E isso é uma crença, né? Tipo, essa pessoa cria nisso, e tinha pessoas que realmente elas viviam isso intensamente de uma forma dolorosa. Claro que eu estou dando um exemplo muito simples, mas é nisso, né? Quando a gente fala da crença, é o que é verdade para mim, né? Não é uma verdade, às vezes, do fato, mas o que eu interpretei. Por exemplo, quando alguém fala alguma coisa para nós, e às vezes a pessoa ela falou nas melhores da intenção, e eu crio na minha cabeça que aquela pessoa queria me diminuir, me desvalorizar, sei lá, queria briga, e às vezes não era mesmo, só que a minha mente, ela tem essa capacidade, né, de criar essas situações. Isso que ele estava dizendo sobre a questão da fantasia. E aí, mais à frente, ele foi percebendo que como é que o nosso inconsciente se resolve. A partir daí, o que o nosso inconsciente faz para que ele possa ficar bem, já que ele tem tantas coisas reservadas dentro do inconsciente, que são nossos medos, desejos, dores, angústias, sensações reprimidas, e essas crenças, essas situações. E aí ele pensou, como é que nosso inconsciente lidar com isso? Como que eu resolvo isso? Tendo tudo isso aqui, e aí para poder não entrar nesse surto, né, ou nessa histeria como aquelas mulheres lá. E aí ele foi e criou, então, e colocou essa questão do ponto de vista econômico. E o que seria o ponto de vista econômico? Quando a gente fala do ponto de vista econômico, nós vamos entender que Freud estava dizendo assim, o que precisa não é que a gente vai compreender tudo que está no nosso inconsciente, arrancar tudo que está lá, limpar e ficar 100% limpo. Não, não é isso. Quando ele fala do ponto de vista econômico, ele vai dizer que nossa própria mente, para a nossa própria sobrevivência, por isso que a gente cria nossos mecanismos de defesas, a fuga, como eu li aí no início. Por quê? Porque é uma forma do nosso inconsciente dar aquela
deixa eu dar uma respirada, deixa eu dar uma amenizada nisso que está aqui dentro, né? Então, é uma forma de ele se resolver, são os nossos mecanismos de defesa. Mecanismo de defesa que a gente usa, a gente escolhe, eu quero ter tal mecanismo de defesa. Não, nosso próprio inconsciente, ele vai criando algum mecanismo de defesa. O que são os mecanismos de defesa? Por exemplo, a fuga é um mecanismo de defesa. É quando eu vou me isolar ou eu vou me sobrecarregar para não pensar ou viver algo. Às vezes, a gente até percebe, né? Tem mecanismos que não são tão inconscientes assim. Tem coisas que a gente faz até perceptível. Por exemplo, conversando com uma pessoa semana passada, e ela falou assim, eu trabalho bastante, aí eu não quero chegar em casa porque eu não quero precisar ficar pensando em coisas do meu passado. Ok, então ela sabe que está se sobrecarregando e que ela não quer pensar. O que ela não sabe, essa aí é um mecanismo, né, consciente. O que ela não sabe que é por que ela não quer lidar com o que está dentro dela. Porque ela está achando que não está querendo lidar com algo atual, mas na verdade vai muito mais além, muito mais profundo do que isso. E aí esse ponto de vista econômico é uma forma que nosso inconsciente achou de tirar um pouco, né, dessa sobrecarga. E aí são de várias maneiras, né? Às vezes, aí eu já disse em outros pontos lá, por exemplo, estou com muita vontade de falar, tenho necessidade de falar por causa das minhas angústias, meus medos, mas já tenho uma verdade dentro de mim que eu não posso falar nada para ninguém. Aí eu vou resolver isso ou ficando extremamente calada, ou eu vou começar a fazer o quê? Comer. Porque comer me ajuda. Parece que quando eu estou ansiosa, estressada, eu como. Está dentro de um mecanismo de defesa também. Seria isso. Aí eu já falei do modelo topográfico, que é o consciente, pré-consciente e inconsciente, modelo estrutural, que é a segunda tópica, id, ego, superego. Não, na verdade eu mostrei lá e não falei do id, ego, superego, né? Esqueci de relembrar. Deixa eu trazer eles de volta. Desde da última aula, meu computador tá travando quando eu quero trocar de aula. Tá, eu vou falar aqui. O que seria o id, ego, superego? Quando a gente pensa no id, ego, superego, vamos lembrar, né? O id e o ego, superego não tem a ver com... você vai achar aí na internet um capetinha e um anjinho, né? Tipo assim, e o do meio normal. O id não é o nosso capetinha, não é o nosso lado ruim da vida. O id é a nossa parte do prazer. E que prazer é esse que Freud está dizendo? Da vontade de nós existirmos, vivermos. Nosso id, o que acontece é que quando a gente pensa dentro da questão do funcionamento da nossa mente, da nossa estrutura, ele é baseado fora da realidade. Quando o meu lado id quer resolver as situações, ele quer resolver a situação. Ele não quer saber se é errado, se é certo, se é hora, se não é hora, se tem que falar baixo ou alto, ele vai só fazer. Eu sempre gosto de pensar no id como alguém que quer pular, por exemplo, de bungee jump. E aí, o id seria aquele que eu quero pular de bungee jump. E ele vai subir, vai lá pegar o elástico e vai pular. Agora, o superego, primeiro de tudo, que ele faria de tudo para fazer a gente desistir. Lembra que superego não tem a ver com ego de... Esses dias alguém me perguntou se o superego tinha a ver com algo, um superego como fosse orgulho, soberba. Não, não tem a ver. O superego é só para dizer que ele, esse nome aí que Freud colocou, mas ele é um ego diferente. Ele porque está muito baseado na moral, nas leis, nos valores, né? Ele reprime as nossas sensações. Então, o superego, que muitas vezes aí nos desenhos é colocado ele como um anjinho, porque ele detém toda a moral, os valores, porém,
Se ele é saudável, ele vai ser até algo benéfico na nossa vida, mas se ele não for saudável, ele também proíbe qualquer tipo de ele tem tanto medo de dar errado, é como assim, meu lado super-ego tem tanto medo de errado que ele vai fazer tudo para se precaver, se prevenir, né? Deixar tudo muito perfeito, tudo muito certo, né? Justamente para poder, para ter aquela sensação de, não, tá tudo perfeito, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que estar tudo certo. Enquanto o id, porque o superego, ele se preocupa com a realidade, com as pessoas, ele se preocupa com o que vão falar, com o que vão dizer, com o que vão pensar. Mas o id não está preocupado. Ele só quer pular de bang jump. O superego seria aquele que diria, não pula, não vale a pena, vai que a corda quebra, vai que as pessoas não são de confiança, vai que você se machuca, vai que você passa mal, tal. E né, se ele estiver naquele... no superego mais tirano, ele vai de qualquer jeito proibir, de preferência trazer uma angústia, né? Trazer ali uma ansiedade só para o id desistir de vez, né? O meu lado prazer, meu lado eu quero desistir de vez. Então o superego vai fazer com todas as forças. A ideia, né, que Freud coloca para nós, que o id e o ego eles estão sempre batendo, né? O id e o superego estão sempre batendo de frente, um querendo controlar o outro. Aí quem faz a separação e o equilíbrio disso é o ego. Porque o ego aqui significa eu. Id significa isso, é isso mesmo aí. O superego é um ego, tipo assim, é um ego além do real, né? Da realidade. Então, por isso que é um superego. E o ego é eu consciente. Aí, por isso que quanto mais a gente compreende o que está no meu inconsciente, quais são os meus desejos, o que eu quero com isso, né? O que eu estou buscando dentro dessa ação e reação, o que eu quero entender. Então, quanto mais eu compreendo a respeito de mim, mais o ego vai ter a ideia de falar assim, tá, para isso eu posso permitir o meu prazer me guiar. Não, agora não é a hora, tenho que equilibrar, eu tenho que dizer não, mesmo quando eu quero. Às vezes eu quero dormir o dia inteiro, mas aí o ego vem e fala, não, peraí, vamos viver, vamos fazer as coisas, vamos sair da cama, olha, tem mais coisas para fazer na vida. Então, seria esses equilíbrios aí. Claro que a gente, né, o tempo todo nós vamos ter muita coisa baseada no id, ego e o superego. Outra parte do modelo do aparelho psíquico que é importante, porque é a base lá para a gente entender e compreender as fases psíquicas ali, né, do desenvolvimento psicossexual, que é a fase oral, a fase anal, a fase fálica, a fase da latência e a fase genital. Então, a teoria do narcisismo, embora falando tanto sobre narcisismo aí fora, existe o transtorno de personalidade narcísica, mas existe o narcisismo baseado na psicanálise. Então, o narcisismo da psicanálise, existe o primário e o secundário, que o primário seria pensar ali logo no início, quando o ser humano ele começa a se conhecer, a compreender a sua própria existência. E a partir dessa compreensão da sua própria existência, né, que ele vai perceber, eu existo, né, eu sinto, eu posso fazer isso, né, então está baseada justamente naquela fase de 2 a 3 anos, que Freud chama da fase anal, que é a fase onde a criança vai entender, eu retenho, eu sei, né? Tipo assim, eu posso reter as minhas fezes, posso liberar, olha, eu existo. Ela começa a perceber o corpo dela, começa a perceber ela diferenciada das pessoas, ela consegue compreender de fato essa existência. Até antes disso, a gente sabe que aquela fase ainda que a criança, ela vive como uma continuidade. Às vezes a gente pensa até que a criança, nossa, meu filho é tão independente, não sei porque ele é assim e tal, mas na verdade ele é um imitador de um dos adultos, seja dos pais ou de alguém que fica muito com ele, está só imitando, por isso, aquela personalidade dele. De fato, não sei o que está acontecendo. Tá? Deixa
Deixa eu ver se voltou para vocês. Não. Eu vou parar de apresentar e vou voltar de novo para ver se passa para vocês. Tá travando. Vocês ficam aqui com meu rosto mesmo. E aí, ele vai baseando isso aqui. Aí ele vai baseando depois. Depois eu mostro para vocês lá. O princípio do prazer, o princípio da realidade, que eu já falei, que tem a ver com o id, que ele está baseado no prazer, e o princípio da realidade está mais voltado ao eu, né? Ao ego ali, ele compreende quem ele é, tá? Uma outra coisa importante é pensar nas fases. Gostaria muito de poder mostrar isso para vocês, que eu já mostrei, mas seria essencial. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos essa. Eu vou compartilhar diretamente do PowerPoint. Acho que aí, de repente, vai ficar mais fácil passar. E aí, lembra que, pensando na primeira... Às vezes a gente vai falar tópica, instância, né? Depende da tradução de cada livro. Então, baseado nela, aí só para a gente entender esse quadrinho aqui, ó, seria o id está muito baseado no início da nossa vida. Então, a base do nosso inconsciente, se a gente volta aqui, se a gente volta lá naquele mapinha, a gente vai entender que o inconsciente, o id é embaixo, lá junto com o inconsciente, né? Então, exatamente nossa fase inicial, aonde eu não conheço quem eu sou, mas só que as minhas sensações, desejos e vontade, elas são todas atendidas. Lembra que a gente chama essa fase, até chegar na fase anal, do autoerotismo. Por que o autoerotismo? Autoerotismo significa prazer em mim mesmo. Mas como prazer em mim mesmo se nessa fase oral, que é de 0 a 2 anos, a criança não sabe que ela existe? Porque nessa fase, aqui ela não sabe que ela existe, mas ela sabe que ela é uma continuidade. Então, a mãe, ela, ou quem cria, e ela são a mesma pessoa. Então, só que ela entende que eu estou chorando, e alguém precisa adivinhar que eu quero comida. Eu estou chorando, mas na verdade eu quero colo porque eu não consigo dormir. Ah, eu estou chorando porque eu quero atenção. Ah, eu estou chorando porque... Ou eu estou gritando, ou eu estou fazendo pirraça, porque eu estou querendo olhar para mim de alguma forma, né? Então, a criança está sendo servida. Até aqui ela está precisando ser servida. Então, a gente fala prazer nela mesma, que não chamamos ainda de narcisismo primário, mas seria essa fase do autoerotismo. E aí que tem a ver, por que a teoria é tão importante para a nossa prática psicanalítica? Porque lembra que quanto mais a gente compreende essa ideia de entender que a pessoa, que nós podemos estar fixado em qualquer fase da nossa vida, qualquer fase. Alguns vão estar mais em uma fase do que nas outras, e cada uma constrói algo, e a gente já viu isso em algum módulo. Então, quando a gente pensa nessa fase oral, que a gente sabe que tem a ver com tudo, tem a ver com aquilo que alguém, ou tem a ver com aquilo que envolve a boca, seja falar, né, a pessoa falar demais, reclamar demais, ou ser muito travado na fala, né, aquela pessoa muito tímida, muito fechada, pode estar baseado na fase oral. Pessoas que têm a facilidade para a questão de vício, ela está aqui ligada nessa fase oral. E aí, quando nós estamos dentro da prática, a gente percebe essa pessoa com essa necessidade de chamar a atenção. Poxa, ninguém me entende, ninguém me vê, ninguém se importa, né? Tá sempre nesse ninguém, né? Tipo assim,
ninguém nunca nada, né? Tipo assim, o mundo me abandonou, eu sou uma pessoa desprezada por todos. É um grito de socorro, como fosse dessa fase. É como o id estivesse dizendo, eu preciso ser visto, é a única coisa que me alimenta de verdade. A única coisa que me faz bem é quando alguém está me vendo, alguém está me servindo. Josi, isso é ruim? Não. Quando a gente equilibra isso, não tem nada de ruim. Por isso, eu preciso só perceber. Para eu não ser exagerada, querer ser o centro ali, e aí achar que eu sou um nada, um ninguém, e quando, na verdade, o que está faltando é eu aprender a olhar para mim mesmo, porque nessa fase, a pessoa que está muito fixada nessa fase, ela não sabe olhar para ela mesma. Por isso que ela vai ter uma imagem distorcida dela no espelho, ela vai sempre estar se comparando com alguém, a autoestima vai ser hiper baixa, e a autoestima baixa, pensando na pessoa nessa fase não saudável, né? Então, ela vai ter a necessidade de, tanto da comparação, como chamar atenção, ou como fazer algo de uma forma excessiva. E aí pode ser de várias formas, né? Pode ser compulsiva para vícios, compulsivo, né? Para qualquer tipo de vício, para compras, para comer, para, né, o uso de algum entorpecente. Então, a base aqui que ela vai ter essa necessidade, ou dentro de um relacionamento, é aquela pessoa que a gente vai ouvir lá no consultório, que vai estar falando para você sempre o erro de todo mundo, mas é como ela não visse o erro dela, a menos que ela também, e se vir, ela vai falar muito daquele jeito assim, eu sou isso, mais para que você sinta pena do que, na verdade, ela se conscientiza de verdade que é aquilo. E qual é a base para isso? Na prática, é para eu falar para ela bem assim, não, mas também você quer que as pessoas sintam pena de você, eu não vou sentir pena de você, não, porque essas pessoas, elas não vão se estruturar dessa forma, elas vão conseguir ter uma estrutura a partir do momento que eu começo a trazer essa fala e trazer esse olhar agora dela para ela mesma, né? Que a gente vai precisar construir aí. Mas nós vamos ver outras coisas aqui que tem a ver com a prática, eu só quis relembrar isso aí para vocês verem. Lembrar que essa fase oral está muito baseada no id. O eu, nosso eu, começa a nascer lá na fase anal, que é de 2 a 4 anos, 2 a 3 anos e meio. E aí a fase fálica, 4 a 6 anos, que é aquela fase que a gente chama da castração, do complexo de Édipo, que aí nós vamos também trazendo isso dentro da prática, a gente retorna a falar sobre isso para que possa ficar bem explicado, tá? Mas a diferença aqui, que ele fala, essa fase do autoerotismo, né? Prazer em mim mesmo. Quando vai chegando para cá, já começa a ser o narcisismo primário, que é, olha, eu existo, né? Então, peraí, tem a ver comigo. Passando aqui, se passar tudo bem, né, dentro desse narcisismo primário, o amor agora passa a ser o amor ao objeto. O que é o amor ao objeto? Agora eu não passo a ser centralizada em mim, mas na relação com o outro, né? Eu quero construir uma relação com o outro, seja em qualquer fase da minha vida, né? Com amizade, né? Construir a questão do meio que eu vivo, como eu vou me comportar nesse meio, porque é o que eu quero, né? Dentro disso, né? O que eu quero receber de cada olhar vai depender das minhas outras fixações, né? Então, o superego começa a ser criado mais nessa fase, que eles até falam que é o caráter, né, que é trabalhado aqui. Porque nessa fase vai ter a fase da consciência maior, né, que a castração é aquela fase onde o ser humano começa a compreender valores, moral, começa a compreender agora, porque até então ele sabe o que é certo e o que é errado, porque a gente constrói isso desde muito pequeno nas crianças, mas valores, isso que tem a ver com a minha estrutura de caráter, vai estar muito sendo mais trabalhado e estruturado aqui, né? Na minha relação com a outra pessoa. O que isso significa, né? O que é certo, como agir com o outro, qual é o meu espaço, qual é o espaço do outro, né? O que é a verdade minha para o outro. Então, tem muito a ver com essa parte superego, onde a moral, né? Essa construção
até onde eu devo ir, né, desses valores, vai ser construído aí depois dessa fase da castração, onde é mostrado para nós a hierarquia, a função do pai, a função da mãe, a importância para que o ser humano consiga a entender que ele não é único e sozinho e suficiente. Né? A castração existe para o ser humano entender que ele não é único e suficiente. Deixa eu olhar aqui a pergunta. Quando você falou sobre fuga no início da aula, mencionou comer excessivamente, visto que o id, impulso de desejo, é fundamentado na fase oral. O ato de comer como fuga pode ser visto como uma resposta ao ato de reprimir esses desejos do id? Não sei se ficou clara a pergunta. Sim, ficou muito clara a pergunta. É exatamente isso. Como eu disse, da fuga, né? E um dos exemplos, porque a gente pode fugir de outras maneiras também, a fuga pode estar relacionada a outras fases da vida. Mas uma delas, né? Eu sempre gosto de trazer a oral, porque eu acho que fica mais compreendido. Aí você disse, tem a ver, é fundamentado na fase oral, o ato de comer como fuga pode ser visto como uma resposta ao ato de reprimir? Sim. Por exemplo, tudo que a gente vai fazer excessivo, né, o compulsivo, aqui baseado na fase oral, por exemplo, como o que eu queria era que alguém, no fundo, se a gente pegar lá a raiz, o que eu queria era ser visto, era ser acolhido, era ser amado e desejado, que é essa fase inicial do 0 a 2 anos. Tudo que ele queria era receber isso. E aí, eu fico procurando isso nas outras coisas. Cada vez que eu sinto qualquer angústia que seja, sei lá, eu me frustro, eu, poxa, idealizo uma situação e aquilo não acontece, eu vou me sentir uma frustração. Meu inconsciente, ele vai conectar. O que parece isso aqui? Então, quando ele vai fazer essa conexão, o que isso aqui parece, aí ele vai trazer uma sensação de abandono, de frustração, e aí ele volta lá atrás, né? A sensação se une lá atrás. Mas aqui não tem nada a ver com aquela lá de trás. Não tem. Mas o meu inconsciente faz isso, ele linka. Aí ele vai falar, nossa, o meu inconsciente, você não precisa lembrar e pensar nisso. Ninguém nunca supre as minhas necessidades, eu nunca sou suprido. Aí é onde, para eu não entender que existe algo lá atrás, para não vir à tona a verdade da raiz do que eu sinto, aí o que acontece? O ato de comer aqui, ele vai ser uma resposta para minha frustração. Eu estou frustrado, eu estou sem algo, é como se tivesse arrancado algo de mim, eu tenho um vazio aqui dentro. Eu preciso preencher. Então, tem gente que vai preencher reclamando, mas preenche. Não, mas é o que Freud chama prazer no desprazer. Algumas coisas que a gente faz dá a sensação de completude, né? Me completou. Por exemplo, comer. A gente come. Quando eu como, parece que eu fico bem. Claro, por quê? Porque quando a gente come excessivamente, aí vamos para a neurociência, né? Quando você come, a gente libera alguns hormônios. E esses hormônios de saciedade, né, esse hormônio de comer algo que eu gosto, ele vai liberar essa sensação de comer algo que eu gosto, ela vai liberar o hormônio de prazer. E o prazer traz algo bom, traz alegria, né? Os hormônios da felicidade, que a gente chama assim. Por isso, é uma resposta. Eu esqueci da frustração? Não, mas aquele momento parece que aliviou. Dá aquela sensação. E aí, o caso não é resolvido. É só uma fuga. É só um momento. E é por isso que isso aqui continua dentro de nós. E aí é quando também Freud fala do ponto de vista econômico. É necessário que essas coisas aconteçam. Não de uma forma consciente. Quando a gente começa a tomar consciência, a gente começa a fazer isso de uma forma consciente. Tipo, poxa, eu tô frustrada agora. Estou me sentindo mal, o que eu vou fazer para me ficar bem? O que eu gosto de fazer para ficar bem? Quando eu leio, quando eu como uma coisa, mas aí eu vou comer de uma forma agora consciente. Quando eu canto, quando eu oro, quando eu corro, eu vou achar coisas para fazer isso agora de uma forma consciente. Até porque, à medida que eu vou trabalhando isso, eu vou falar assim, eu sei que essa sensação está me trazendo algo lá de trás, aquela sensação ali do vazio, mas eu não tenho como completar lá.
E tem coisas que às vezes a gente nem tem noção. Ah, mas vazio por quê? Ah, eu tive pai, tive mãe, eu sei que eles me criaram. Tem hora que a resposta vai ser essa, mas aí pode ser outras coisas, a sensação na gravidez da mãe, e isso passa para a criança, né, e passa, né, para a nossa estrutura. Pode ter a sensação, por exemplo, se a mãe se sentia abandonada, a criança pode sentir, porque vai passar no olhar. Lembra que nós somos uma continuidade. Nessa fase oral do autoerotismo, eu e quem me cria, nós somos a mesma pessoa. Então, se ela tem, é como fosse assim, se ela tem angústia, eu também tenho. Se ela tem tristeza, eu também tenho. Não, talvez nessa, nem todos os seres humanos aqui vão desenvolver 100%, tá? Tem mães que tiveram depressão e os filhos não desenvolveram. Ponto, pode acontecer, tá? Mas, como também pode acontecer, de ter e não ser a depressão, não ser minha, mas algo que eu trouxe de alguém lá de trás. E aí, qual foi a falta que eu senti aqui? Às vezes a falta não foram de pessoas, às vezes foi um momento, uma situação, mas o meu inconsciente reprimiu essa sensação e deixou essa sensação de vazio, como eu não tivesse tido a presença ou tivesse tido alguma falta. Às vezes coisas simples. Para a criança, quando é muito pequena, como ela estava dentro da barriga, estava ali muito bem protegida, e ela sabia o espaço dela, daqui a pouco ela vem para o mundo, eles falam que só essa retirada ela já traz uma sensação de arrancar algo, né? Quando a criança sai da barriga da mãe. E aí, por isso que para a criança é tão difícil, às vezes, coloca no berço e deixa ela um pouquinho sozinha, ela vai chorar, porque para ela é muito, né? É tipo assim, onde eu tô? O que é isso? Eu tô sozinha, eu tô abandonada, né? Às vezes você só tá, né, no ambiente ao lado. Então vai depender muito o que foi essa sensação para aquela criança, tá? Então, em muitas outras áreas nós vamos fazer isso. Estresse, né? Porque está baseado, se a gente basear aqui na nossa fase, né, anal, do narcisismo primário, ali quando as coisas precisam ser do meu jeito, da minha maneira, que desenvolve muito perfeccionismo, o controle, o medo de perder controle, e às vezes a gente fica extremamente irritado, angustiado, mas tudo tem a ver com o medo de eu perder o controle. E aí aquilo lá pode ser excessivo, e a minha fuga pode ser ou brigar com todo mundo, ou me dar excesso de dor de cabeça. Não quer dizer que dentro de um estresse aqui a pessoa poderia fazer algo oral, que seria comer, falar, brigar, porque também pode, porque a gente une as fases, né? Porque a gente pode ter passado por cada uma delas, ou porque, né, tipo assim, pode da questão da fixar mesmo, né? Então, pode ser controle ou medo de ficar só. A gente só tem que identificar. Às vezes alguém vai aparecer, por exemplo, para você trabalhar, eu tenho muito estresse. E aí as duas áreas, tanto da fase oral quanto da fase anal, do perfeccionismo ou da dependência, né, se eu puder colocar assim para ficar mais fácil, ambas podem ter irritabilidade e estresse. Uma é porque quer estar no controle, a outra é porque não queria estar no controle e ela acha que está perdendo pessoas, está sozinha, ela está se sentindo insegura por estar sozinha, que é diferente. E aí é essa escuta que a gente precisa ter. O que eu preciso trabalhar na pessoa? Você não precisa ter controle de tudo, ou eu preciso trabalhar na pessoa, as pessoas não estão te abandonando. Você é suficiente sozinho também. E é suficiente, gente, aqui, com certeza nós precisamos 100% de Deus. E é quem nós temos. Nós precisamos das pessoas, porque Deus não nos fez para ficar só, e eu sempre falo isso para vocês. Não nos fez para ficar só, mas nós precisamos aprender a trabalhar esse olhar para nós mesmos. A gente precisa aprender a se ver, a conseguir resolver alguns conflitos nossos conosco mesmo. Ontem eu estava lendo um salmo que, assim, eu achei muito analítico, aliás. E depois eu percebi, na verdade, quando eu estava lendo um salmo e eu estava lendo eu vi um comentarista, né? Eu estava lendo um comentário bíblico, e aí ele foi e falou: Davi estava conversando com ele mesmo. Pensei,
puxa, peraí. Então, aí eu comecei a pensar, Davi está fazendo nesse texto aqui, era até o Salmo 103. Aí eu falei assim, não, peraí, mas Davi, eu acho que ele tem esse hábito de falar com ele mesmo, muitas vezes, né? No Salmo 103 é quando ele fala, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, e depois ele vai falando outras coisas, né, a respeito dele, olha os benefícios de Deus e tal. Então ele começa como ele estivesse falando com ele mesmo assim, olha o que você precisa ver, olha o que você precisa enxergar. E em tantos outros textos também, quando ele fala, porque te abate, ó minha alma, espera em Deus, ele ainda, eu ainda o louvarei. E aí, quando você percebe a necessidade, estava lá na Bíblia já isso, e é o que a gente precisa construir em nós, essa questão de falar com a gente mesmo e construir a nossa verdade, daquilo que eu preciso e daquilo que eu já sei, porque nós temos a consciência, mas o nosso inconsciente, lembra que ele está muito acima da nossa consciência. Então, o meu inconsciente, ele tem mania de abafar a minha consciência. Ele faz com que eu acredite que é isso mesmo. Não, tá bom, tá tudo bem aqui, só para eu não sofrer. E aí, quando eu torno consciente, e eu já falei para vocês que a gente bater de frente com a gente mesmo e se encarar, e dizer, peraí, Josi, peraí, por que você está angustiada hoje? O que te fizeram? O que você acha que te fizeram? Ou o que você sentiu quando aquela situação te chateou? Ou por que você ficou com medo? Por que você está estressado? O que te fez sentir estresse? E aí eu vou responder, né? Eu fiquei estressado porque as pessoas, ninguém me ouve. Mas por que você precisa ser ouvida pelas pessoas? Porque, né, eu estava falando, mas a sua verdade é a única que tem que prevalecer? Aí eu entendi que é esse confrontar que a gente precisa para a gente compreender, e aí é o papel do analista, né? Que às vezes a pessoa não faz para si mesma, que a gente precisa fazer para nós mesmos, e na análise, quando você for na prática, como que eu vou saber qual é o perfil da pessoa que eu preciso estruturar? Aí é onde a pessoa, estou no estresse, o que é esse estresse? Aí ela vai falar, e você vai fazer algum tipo de pergunta como essa. Mas o que te estressou? O que geralmente te estressa? Nossa, quando eu tô lá, tem muitas coisas que me estressam. Tá, aí você começa a esmiuçar. Como que é seu trabalho? Como é a sua casa? Lá em casa, tal, sei o quê. Como está seu relacionamento? Meu relacionamento. Aí você vai perceber os pontos que aquela pessoa vai reclamar. E nesse ponto de vai reclamar, tem os nossos porquês, né? Porque meu marido ou minha esposa é isso. Mas o que você esperaria? Porque eu queria que a pessoa fosse assim, tivesse que ser assim, tal. E aí ela vai nomeando. Aí, quando nomeia que eu queria, aí você vai pensar, nossa, essa pessoa, ela está nessa fase aqui, ela tem necessidade do controle, porque em algum momento pensou que ia perder. E aí, quando nós vamos trabalhando, tudo bem você ter a ideia do que você vai fazer, né? Criar metas. Essas pessoas funcionam melhores com metas, elas funcionam mais criando... não seria a palavra, rotinas, para ela poder se desenvolver em algumas coisas, para ela praticar e perceber que ela conseguiu alcançar, porque ela vai perceber, olha, eu estou dando conta, porque geralmente quando ela está na dor, ela não está dando conta de nada, está super sobrecarregada e já não está dando mais conta do que faz em casa, no trabalho, ou de lazer, ou exercício físico e tal, está tudo descontrolado. Já na fase, quando a pessoa está mais na fase oral, as reclamações vão ser: ninguém me entende, ninguém me compreende, vai estar mais questão de necessidade, de falta de uma amizade sincera, parece que não tem ninguém para me escutar, ninguém para... Não que as outras pessoas não vão reclamar da mesma coisa, mas tem uma certa diferença que a gente vai percebendo em algumas questões. Deixa eu ver se eu consigo trocar esse slide, que está muito difícil. Não sei porque está travando. Isso aqui eu já falei. Eu só quero trazer... Se consigo. Deixa eu... Travou mesmo? Não consigo.
Aí eu quero trazer, nessa segunda parte aqui, ali em cima, depois eu vou mandar o slide para você, vai estar falando sobre o que eu já expliquei, da primeira tópica, da segunda, que cada um funciona. Aí, antes de falar de um transtorno ansiedade, que eu quero ver se eu encerro esse pedaço, né, dessa aula, para depois a gente complementar ela na semana que vem. Lucas Napoli diz assim: o neurótico segue as regras do jogo na esperança de uma vitória inatingível. O perverso rouba no jogo e se ilude, achando que ganhou. O psicótico inventa o seu próprio jogo, já que ninguém o chamou para jogar. Aqui ele vai estar trazendo a estrutura que Freud determina aqui com a estrutura psíquica. Quais são a estrutura? Neurótico, psicótico, perverso. Lembra que o neurótico, lá no início, existia o normal e o neurótico. Depois, Freud entendeu que só existe o neurótico, psicótico e perverso. Ou nós somos um, ou nós somos o outro, ou temos um pouquinho de cada um mesmo, né? Mas sempre tem um que vai sobressair em nós. Quando a gente fala do neurótico, para relembrar, é a maior parte da sociedade. É os que sofrem, é como fosse assim. Porque ele diz assim: ó, o neurótico segue as regras do jogo na esperança de uma vitória inatingível. O neurótico, ele está em busca de uma perfeição, de consertar problema, de consertar o erro, de entender os erros, as dores, né, que seja. Ele está em sofrimento, ele desespera, ele se preocupa. O neurótico é esse que tem segurança, tem medo, esse é o neurótico. Quando a gente pensa no perverso, e aqui não é perverso de alguém que é mau, mas de estrutura, quando a gente fala da estrutura psíquica, claro que esse autor aqui, ele colocou de uma forma que parece muito ruim, né? Tipo assim, o perverso rouba no jogo e se ilude achando que ganhou. É porque o perverso, ele tem prazer fora dele. O neurótico, ele tem prazer nele, dentro dele. No entanto, o prazer mesmo que seja um desprazer. Por exemplo, para o neurótico, ele fica nessa ideia dessa busca de ser amado e, ao mesmo tempo, de rejeitar o amor, né? O neurótico, ele vive nessa dualidade. O perverso, ele quer se realizar. Não interessa como. Então, por isso que ele colocou esse exemplo, né? Tipo, se ele roubar no jogo ou não, para ele não está pensando no que causa no outro, mas naquilo que o satisfaz. Isso é o mais importante. Então, o perverso aqui não tem a ver com a psicopatia, tá? Não tem a ver com a estrutura do psicopata. Aqui é uma estrutura psíquica, como a mente funciona. Existe perverso, por exemplo, que é uma pessoa, às vezes, mais racional, talvez no olhar de um neurótico pareça uma pessoa mais fria, mas não necessariamente. Não é que ela não tem sentimentos, mas entre os sentimentos do outro e dela, o dela com certeza vai aparecer mais. E o prazer dela tá, quando a gente fala assim, o prazer está fora dela. Então, não é que um neurótico não é competitivo, por exemplo, mas o perverso está muito mais nesse competir e ganhar. Às vezes nem competir, porque ele não passa pelo sofrimento, pela angústia da competição, mas ele sempre acha que ele tem que ganhar, é ele que ganha. Freud até usa uma fala para ele assim: enquanto o neurótico se apaixona, né, busca essa paixão, esse amor e fica nessa ilusão, o perverso, enquanto ele se apaixona por um ser completo, neurótico, o perverso é aquele que se apaixonaria pelo sapato. Então, a ideia daqui do perverso é pensar o que me atrai, o que me faz bem. Não é que a gente precisa ser 100% pensar no outro, a gente tem que pensar em nós também. Mas o perverso, né, a pessoa, né, com a mente mais perversa, por que ele é visto como frio? Porque, por exemplo, um neurótico, às vezes, alguma coisa que ele vai fazer, que vai levar ao sofrimento, isso vai trazer uma angústia, mesmo que ele faça isso escondido, ou que vai levar ele até a falar com o outro. Mas isso vai trazer uma angústia. O perverso, não, ele está ali vivendo o que ele quer. Mesmo que seja, às vezes,
para uma criança. Esses dias, uma frase que eu vi no psicanalista colocando, né? Ele colocou a mãe e um filho, na verdade era um videozinho da mãe, não sei se era um vídeo, era uma historinha. Ele colocou assim, a mãe, a criança acordou doente, e aí a mãe foi e disse, eu não acredito que eu vou ter que ficar com você em casa e eu vou ter que ter o trabalho de cuidar de você, porque eu tinha outras coisas que eu queria fazer. E aí é como fosse isso, uma visão de uma estrutura mais perversa, não pela maldade do que a mãe disse ali, mas por aquela coisa, eu não estou interessada, eu sei que ele está doente, mas eu estou interessada que eu tinha outras coisas para fazer. Então, ele está me atrapalhando. Então, entende que a estrutura é essa? Não é que não valoriza, não ame, mas a sensação é que eu era 100% prioridade, eu tinha que me realizar, não o outro, eu vou ter que perder meu tempo, perder o que eu queria fazer, perder minha situação. Em alguns momentos da vida, gente, a gente vai ter essa necessidade, tá? Não pensa, nossa, estou sendo uma pessoa má, tá? Porque perversa que não é maldade. Mas, e tem hora que a gente se dá tanto para as pessoas que chega um momento que você fala, não, preciso sozinho, agora eu quero dar não para todo mundo e vou viver aqui, eu quero ficar sozinha, sei lá, vendo televisão, ou caminhando, ou fugindo por aí, e tá tudo bem, não quero cuidar de ninguém, tá tudo bem. Mas aqui, o olhar lá de quando eles colocaram a estrutura é colocar como fosse uma realidade, uma coisa que sempre aconteceria, né? Como fosse isso. Então, a visão do perverso é isso. Puxa, isso me atrapalha. Mas o neurótico pensaria, vamos pensar, como que o neurótico lidaria com isso? Nossa, eu tinha tanta coisa para fazer, mas já que ele está passando mal, né? É diferente. Não é que vai ter aquele peso, mas vai ser diferente. E quando fala do psicótico, ele vai falar, inventa o seu próprio jogo, já que ninguém o chamou para jogar. O psicótico seria alguém que tem essa relação mais... a fantasia faz muito mais parte da vida dela do que a realidade. Então, existem muitos níveis. Não necessariamente o psicótico, que desculpa, porque às vezes eu esqueço de olhar para a câmera e olho para a tela, que aí às vezes deve parecer que eu fico com a cabeça baixa. Mas é porque eu fico olhando para a tela. Olha, quando tem foto, né? Só tem uma foto, eu fico olhando para ela aqui. O psicótico não necessariamente é o esquizofrênico. Geralmente, a esquizofrenia ela vai ser baseada em alguém que tem uma estrutura, já tinha uma estrutura psicótica mesmo. Porém, nem toda pessoa que tem estrutura psicótica ela vai desenvolver alguma doença neurológica, tá? Ponto. Mas ela vai ter essa fantasia. Ela... que horas são... mais... até traz uma vida mais suave, porque é alguém que consegue sair dessa realidade da dor com uma facilidade maior, porque ela consegue inventar um outro mundo para ela. Então, aquela situação dolorosa parece que não existe, né? Tipo, ela consegue colocar no lugar que não fica nesse inconsciente, assim, que me cause alguma coisa, porque ela vai estar sempre conseguindo ir para um lado fora da realidade, né? O psicótico é esse. É claro que tem outras coisas que a gente já trouxe, quando a gente for estudar, em alguns casos, como trabalhar a prática com o psicótico, eu vou trazer essa estrutura de quem é o psicótico, como ele funciona novamente, para vocês relembrarem, né? Porque a gente fala, mas às vezes falou lá atrás, às vezes fica um tempo sem falar, para não ter aí um esquecimento. Então, são 3 questões que Freud fala, então, que é o neurótico, psicótico e perverso. Eu já até disse que tem pessoas, por exemplo, que têm essa estrutura mais psicótica, que elas, às vezes, vão ser vistas como mentirosas. Pode falar, Ana Clara? Toda essa estrutura ela é adquirida ou é nato? É nato. A pessoa ela já vai nascer com essa estrutura mesmo. Ela vai se desenvolver a partir daí. Nato nessa situação, principalmente, assim, depois de passar por cada... ela nasce e ali a primeira fase ela já vai desenvolvendo a forma de enxergar. Os primeiros anos da vida dela já tem a ver com essa estrutura. Então é melhor dizer que ela é nata mesmo. Já nasço, vou nascer com ela.
E ele só vai se estruturar mesmo através de cada fase. Vai desenvolver ainda mais nessas fases. E aí a gente vai trabalhar na terapia para transformar essas estruturas? Não, porque a estrutura não tem como. É impossível mudar. O que a gente faz com a pessoa mais fantasiosa? Depende do nível dela. A gente vai tratar mais o real, ou, tipo assim, aquilo que ela vai dizer que não é dor, a gente só vai estruturar esse eu. Às vezes pode ser que ela desenvolva aqui uma questão na autoestima, ela vai ter muita dificuldade com essa separação dela e do outro. Então, tem umas pessoas com essas características, com essa estrutura psicótica, por exemplo, que ela vai precisar ser trabalhada justamente esse formar o conhecimento dela mesma. Não só estruturar o eu como o seu eu tem que se posicionar, mas ela precisa começar a ver como uma pessoa, né? Dependendo do nível dela, ela tem essa necessidade, porque a pessoa com essa estrutura psicótica, ela tem ainda uma facilidade ainda maior de imitar outra. Ela pega a estrutura de alguém, ela vive a vida dela toda tendo alguém como um ponto de referência. Ou uma fala que seja, assim, ela foi muito introduzida numa questão de ser muito bom, muito perfeito. Ela pode entrar numa questão de você tem que estudar muito, ela ser aquela pessoa muito centrada somente naquilo. Então, não é que tenha prejuízos, né? Algumas sim, outras não. Aí vai depender. O perverso dificilmente procura uma terapia, porque não precisa de nada, de ninguém. É uma estrutura que ele vai ter uma autoestima aparente mais elevada. Não é que ele seja de fato. Se ele mostrar um tipo de fraqueza, é só para tentar, na verdade, manipular algo ou alguém. Parece muito com uma estrutura que caberia melhor ali para, tipo assim, um narcisista mais cruel, que as pessoas chamam. Um perverso, ele tem muito mais uma facilidade de ser esse narcisista do que o neurótico. O neurótico não é que o neurótico não consiga e não possa ser também ter um narcisismo a mais ali, né? Tipo assim, não só de eu mesmo, mas um pouco mais o secundário. Ele até poderia, mas isso é muito mais uma estrutura do perverso, porque ele tem essa coisa do quero manipular. Até o perverso, para procurar uma terapia, é para ele provar que ele não precisa, ou provar que ele é melhor do que o terapeuta. Eu já tive paciente perverso. Chega a ser até engraçado, aliás. Porque é engraçado no sentido... É engraçado no sentido assim que você... Inicialmente, talvez não. Mas chega um tempo que você consegue perceber que tudo que aquela pessoa quer é te vencer. Eles fazem de tudo você não perceber. Quando você percebe, é claro que eles não vão voltar mais para a terapia, porque ele vai ver assim, não, ela percebeu e não consegui vencer, né? Ou ele percebeu e não consegui vencer. Então, ele sai, porque ele não vai aceitar perder, né? Agora, já o neurótico é o que mais procura, é o que mais desenvolve os transtornos, né? E tantos transtornos aí, seja de ansiedade, depressão, pânico, tá tudo pro neurótico mesmo. Ele é o que mais vive isso, mais a estrutura que vive. Era por isso que Freud, na época, só atendia mais as pessoas que era histérica, que depois veio chamar aí a questão do neurótico, porque ele dizia, perverso, não quer mesmo. E o psicótico, ele era irreal. Mas depois que ele disse, não, o psicótico tem uma parte real e dá para trabalhar nela, né? Que a gente vai ver que tem casos de depressão mais voltada para o psicótico, tem mais depressão mesmo, mais voltada para o psicótico, né? Que chega ao nível lá do suicídio. Pode ser ainda dentro do psicótico, por isso o surto, por isso essa construção de algo. A pessoa quer fazer, mas ela não quer se matar, a ideia é assim, não quero me matar, eu queria aniquilar com a dor, mas causando outra, porque pode estar nessa estrutura. Então a gente vai ver que também tem eles para essa doença aí. Deixa eu ver se antes de terminar dá para eu
Deixa eu ver o que vai falar aqui. Eu coloquei aqui, não gosto de não projetar para vocês, me dá uma gastura de não conseguir projetar. Ah, agora foi. O que seria os transtornos ansiosos, né? Falando lá. Deixa. Opa. Aí. O que seria? Aí eu disse lá, né? O que seria a neurose? Os pacientes portadores de uma estrutura neurótica caracterizam-se pelo fato de apresentar algum grau de sofrimento, de adaptação em alguma ou mais de uma área importante da sua vida. Seja ela familiar, social, sexual, profissional, incluída também, é evidente o seu permanente predominante estado mental de bem ou mal-estar consigo próprio, de uma maior ou menor autoestima. Aí vai depender de cada estrutura, o que cada situação, né, que a pessoa ela possa viver. No entanto, apesar de sofrimento e prejuízo, em alguns casos poderem alcançar níveis de gravidade, os indivíduos neuróticos sempre conservam uma razoável integração do self. O que é isso? O que ele quis dizer aqui? Embora a estrutura neurótica, a pessoa tem o sofrimento, né, as suas angústias, mas ela não perde, ou elas conservam, como eu disse aqui, o seu eu, o self lembra que é eu, a mesma coisa do eu. O seu eu, a integração do seu eu, como fosse a estrutura do eu. Ela consegue saber a existência dela, ela não perde a existência, né? O neurótico, ele sabe que ele existe, ele tem consciência, assim como ele tem o inconsciente, ele tem a fantasia também, mas ele tem a consciência. Ele não perde a consciência real, ele não perde a estrutura real. Em alguns momentos, gente, normal, que a pessoa perca, né? Ou viaje assim, no tempo, ou imagine situações boas, ruins, isso aí não há problema, não. Mas ele não perde o racional dele, é isso que ele está querendo dizer. O eu dele não perde. Além de uma boa capacidade de juízo crítico, de adaptação à realidade. Então, mesmo em maior sofrimento, o neurótico ele consegue enxergar a realidade. É por isso que às vezes a gente não consegue entender, em alguns casos de depressão, por que algumas pessoas em depressão funcionam de um jeito, porque pessoas em algumas depressão funcionam de outro jeito totalmente diferente. Porque existe a estrutura neurótica, existe a estrutura psicótica. A estrutura psicótica, ela vai ter uma dificuldade diferente, porque ela perde a sua integração com o seu eu, ela perde a capacidade, né, do raciocínio crítico, lógico, ela perde. Já o neurótico, não. Aí ele vai dizer aqui, ó, no obstante o fato de que, em algum grau, sempre existe em todo neurótico, aí ele vai dizer, uma parte psicótica da personalidade. Quem vai dizer isso é o Bion. Então, o que é uma parte psicótica? Que é essa parte que às vezes a gente fantasia uma situação. Por exemplo, você já tem medo. Aí parece que a nossa mente cria ou pensamentos muito negativos, trágicos, ou coisas que a gente começa a ver à nossa volta, né, para poder dar medo, seja isso. Então, essa parte, entre aspas, dizendo, uma parte psicótica que ele chama assim, que ele está dizendo assim, o neurótico também tem fantasia, se eu estou sentindo dor, se eu estou insegura, com raiva, eu vou ficar pensando naquilo, vou ficar fantasiando, imaginando, falando com a pessoa, imaginando batendo na pessoa, imaginando que a pessoa está batendo em mim, imaginando que a pessoa está me perseguindo, querendo me matar. Esse nível, tá? Não tem nada de extremo, né? Ou de loucura. Não que o psicótico seja louco, eu só disse isso mesmo. Assim, o surgimento da angústia pode englobar mais ou menos quadros de psicopatologia clínica, que seria neurose atual, transtorno de ansiedade generalizado, que hoje chama do TAG, né? Que seria isso. É uma ansiedade. É porque, assim, ansiedade baseada assim, na psicanálise é tudo, né? Porque a ansiedade é o mesmo que a gente dizer o vazio, ou angústia. A angústia é o vazio é o medo tem a ver com a existência. Então, está lá atrás.
E aí, só que hoje em dia, né, a psiquiatria, né, a ciência foi dividindo, né, ou subdividindo. É como ela colocasse ansiedade pequena, ansiedade um pouco maior, né, ansiedade que é generalizada, que é para todas as áreas da vida, e outras coisas, né? Tipo assim, foram colocando os nomes diferentes. Mas a base, se a gente fosse pensar na base, é extremo para cada nível de pessoa, mas a base é a mesma. A base tem a ver com como funciona a minha mente, em que parte da minha vida eu estou fixada, muito mais do que na doença. Por isso que eu sempre falo com vocês, não tem a ver com alguém trazer um diagnóstico e eu ficar lá rodando nesse diagnóstico, falando sobre ansiedade. Não, tá, beleza, eu tenho ansiedade. Aí eu tenho que pensar, o que causa ansiedade nessa pessoa? O que causa ansiedade para que essa pessoa tenha transtorno de ansiedade? O que causa para que essa pessoa tenha fobia ou tenha pânico? O que é? Onde começou? Eu preciso colocar o diagnóstico, tanto que a gente não vai fazer diagnóstico. Então, o diagnóstico serve justamente para que a gente possa ali fazer essa compreensão, tá? Nem sempre é fácil estabelecer um diagnóstico diferente entre eles, que seria isso, né? Fobia, doença de pânico. Às vezes, as sensações para cada pessoa parece diferente, diagnóstico diferente, mas dentro da sua estrutura, do que a pessoa vai falar que vai passar, tá muito, muito parecido, né? Seria isso. Então, cabe, no entanto, a tentativa de traçarem-se a singularidade, as semelhanças e a diferença entre todos. Então, o que eu tenho que tentar entender? Alguém disse para mim que tem TAG. O que significa isso? Pensar, o que é esse transtorno de ansiedade? O que levaria alguém a ter uma ansiedade generalizada para todas as áreas? Geralmente o TAG é para a pessoa que tem uma contínua ansiedade o tempo todo, né? Ela está sempre em uma sensação de ansiedade, seja no tremor, seja no taquicardia, seja no pensamento acelerado e tal. Tá? Seria isso. Então, a base é o que, para nós, não tem a ver com os homens, mas com a pessoa. O que a sua singularidade, por isso que cada diagnóstico, mesmo que você tenha 10 pacientes com TAG, cada um é único, né? Então, essa singularidade sempre é muito importante para a questão até de paciente mesmo, não só a questão aí dos diagnósticos. Então, alguém te dá um relatório, nossa, eu vim fazer tratamento porque eu tenho transtorno de ansiedade. E aí nós vamos trabalhar a singularidade daquela pessoa. O que representa isso? O que ela sente? É muito importante saber o que a pessoa sente, como ela sente, porque lembra que eu falo para vocês que o corpo fala, e aonde ela sente, o que ela sente, às vezes está falando já um pouco do que é essa sensação. E aí é quando a gente começa a buscar, né, os casos da vida dela, quando é que ela começou, se ela sempre teve ansiedade, quando é que... quando ela descobriu o diagnóstico, quando foi que excedeu isso? Ou piorou, para que ela procurasse psiquiatra, né, para você entender em cada etapa da vida dela, quando ela fez tratamento. Foi desde criança, quando foi criança, foi por conta de uma situação, agora já é outra. Mas lá na criança, você lembra? Aconteceu alguma coisa, sua mãe percebeu alguma coisa, seus pais, ou você agiu de uma forma que precisou levar, tal. Aí, para você entender o que foi as coisas, para justamente tornar singular, né? Tornar único para cada pessoa. Porque daí você vai perceber que, na verdade, as nossas angústias, a nossa ansiedade, ela está ligada a alguma situação da nossa vida, que ela vai se repetindo mesmo de uma forma diferenciada, totalmente estranha ao real, ao original, mas que meu inconsciente faz essa ligação sempre. Então, quando eu percebo, né, esse olhar, o que está levando a pessoa, a gente vai perceber que não tem nada a ver com ali, a gente vai justamente levar o tratamento que ela precisa. Porque às vezes a gente tem tratamento aí que ele vai falar, não, olha, vamos lá te ensinar a lidar com a ansiedade. Não é que você não vai dar essa ajuda aí também nisso, mas quando você faz a pessoa entender, está desencadeando, isso vai fazer com que ela
busque ali as questões, né, certas que precisa buscar. Tem uma pessoa que eu converso, não atendo ela não, é uma colega. Eu sempre converso com ela, até falo para ela fazer tratamento, né? Até falo, como a gente é colega, te indico outra pessoa. Ela tem transtorno de ansiedade, e aí eu sempre falo com ela, você precisa de terapia. Ela fala direto, que é minha colega e tal. Você precisa fazer terapia. E ela sempre falando, não, porque esse negócio de falar e tal. Ela pensando que tem que falar das tristezas, das angústias. Então tá bom. E aí passa a coisa e aconteceu uma questão que ela foi compartilhar, uma questão que nem parecia que tinha a ver com ela, tinha a ver com outra situação. E aí foi quando ela disse, puxa vida, eu não sei como resolver isso, que ela não era detentora da resolução mesmo, ela só precisava falar, né? Tomar uma decisão. Mas o restante era com as outras pessoas. Desculpa. E aí, fui e disse para ela, vamos olhar aí para por que você não está conseguindo tomar essa atitude. É uma decisão, na verdade não era uma decisão, não era uma atitude. A atitude dela faria com que a outra pessoa tomasse decisão. Mas a atitude a atitude dela era necessária porque era o que atrapalhava ela. Agora, o que a outra pessoa vai fazer, aí seria a outra pessoa. E aí, só que eu não consigo, né? Não, eu não consigo falar com essa pessoa que, tipo, ela tinha que falar, pessoal, eu não quero, né, mais participar de tal coisa aqui. E aí ela falou assim, poxa, eu não estou conseguindo fazer, mas ela tá fazendo mal para ela, tudo. Eu falei assim, sabe por que você não consegue tomar a sua atitude? Por que você não consegue fazer? Ela falou, por quê? Aí eu falei para ela, deixa eu te nomear. Aí eu trouxe um monte de coisa lá da infância dela, porque como eu sou colega dela, eu sei. Por isso que, na verdade, ela precisa fazer terapia com outra pessoa, não pode ser comigo, né? Porque eu dei tudo de mão beijada, assim, falei. Aí eu falei assim, olha, aí algo que eu até trouxe atrás, aí baseado, eu falei, olha, a separação dos seus pais, o abandono dos seus pais, a separação dos seus pais, a traição do seu pai, fez com que você olhasse aí, agora aquela coisa, eu posso ser trocada a qualquer instante, porque o pai tem uma representação muito grande na vida da menina. Então, a partir do momento que ele traz sua mãe, né, eu preciso isso para ela, estou dizendo para vocês também, que fica bem gravado para nós. No momento que ele traz sua mãe, para a menina, principalmente, é como ele tivesse traído você mesmo. Não tem a ver com sua mãe, tem a ver com você. E aí, a sensação de ser traída, e aí quando ele ainda sai para morar com a outra pessoa, ser deixada, é como eu passasse a não ter uma importância, então, porque ele teve coragem de me deixar. Quando a gente vai ficando adulta, a gente fala, nossa, você falou da minha mãe, mas na infância, ali para a criança, ela tá sendo deixada. Não é um olhar egoísta, é um olhar que a criança precisa. Ela precisa da mãe, precisa do pai. Ela entende que eu tenho mãe e pai, não entende do relacionamento dos dois, né? Que eles precisam do outro. Então, ela entende do que ela precisa ali. Então, com isso, eu fui explicando um monte de coisa para ela. Falou assim, puxa vida, quer saber? Acho que eu preciso de terapia mesmo, para eu aprender a tomar decisões, porque eu penso no outro e acabo me ferindo. Então, a ideia de trazer o passado da pessoa, de construir com ela essa singularidade e trazer, claro, aí já para a sua concepção, não para a pessoa, no tratamento com cada pessoa que tiverem qualquer esse tipo, né, de transtorno, de doença aqui, você vai ter a sua singularidade, mas vão ter semelhanças. Por quê? Porque existe a questão, essa pessoa, fixação a oral. Alguns oral vão repetir muitos padrões, né? Vão ser muito iguais. Então, são semelhanças. E agora, também tem aqueles que vão ser totalmente o inverso. Então, é quando a gente pega o que é singular, o que é único, mas existem semelhanças também. Então, uma pessoa com ansiedade, com transtorno de ansiedade, eu trabalhei daquela forma, isso aqui funciona. Então, eu posso construir, eu preciso construir aqui o eu dela, eu preciso aqui apoiar, acolher, né? A pessoa do oral, eu preciso acolher, eu preciso sentir que eu acredito nela, que eu quero ajudar ela, né, como fosse nessa forma aí. Então, seria essa a ideia dentro desse transtorno. Eu já vou acabar no próximo slide, porque agora já vai dar. Mas vai deixar que a gente continue aí. Diz assim, ó.
neurose de angústia consiste em um transtorno clínico que se manifesta por meio de uma angústia livre, quer sobre uma forma permanente, quer pelo surgimento de momentos de crise. Em outras palavras, a ansiedade do paciente expressa-se por equivalentes somáticos, por exemplo, a taquicardia. Aqui ele está separando um tipo de neurose, porque Freud antes chamava disso, né? E só que aí o tempo passou e a psiquiatria já chama de outro jeito. Então, essa neurose de angústia, na verdade, seria a ansiedade de angústia. Então, existem níveis diferentes. A gente vai pensar, tem aquelas pessoas que vão ter momentos e tem pessoas que vão ter alguma coisa que é ali contínuo na vida dela. Tem pessoas que vão, aí ele falou assim, ó, existe ansiedade paciente, que elas vão expressa-se por equivalente somático. O que são os somáticos? São o que a gente chama dos fenômenos psicossomáticos, que é o que é somado, né, da psique e vem para o corpo. Tem muitas pessoas que sofrem da angústia, que tristeza, da fala, da compulsão, né, do vício, mas tem pessoas que é na doença, elas adoecem fisicamente, não só o tremor, falta de ar, que isso ainda é como fosse algo psicológico, né? Não diminuindo, tá? Quando a gente fala assim, nossa, isso é psicológico, não é que a gente está dizendo assim, nossa, isso não é nada. Não, é psicológico no sentido, não é físico, tá? Mas agora existem situações que elas passam a ser físicas. E física no sentido de que se ela fizer um exame, vai estar lá. E tem muitas pessoas que elas desenvolvem uma gastrite, né? Está lá, a gastrite existe, mas às vezes é pelo excesso de ansiedade. Tem pessoas que desenvolvem uma cefaleia, né? E ela, né, uma dor de cabeça, aí que passa a ser doença, né? Que precisa ser tratada, dor de cabeça. Mas se ela não tratar a ansiedade dela, de nada vai adiantar o físico, é só o somático, só é um equivalente somático. A minha boca não fala, é o que Freud diz. Se a minha boca cala, se esvai pelos meus poros. Isso que significa o equivalente somático, tá? E uma outra coisa, deixa eu ir lá, trocar lá. E aí, aqui também, aí ele faz a separação. Boa noite, Pastor Max, nós estamos no finalzinho da aula, mas que bom que você chegou aí, dá para pegar um pouquinho aí com a gente. Uma outra coisa que ele faz a diferença da neurose atual, neurose que ele diz, mas ainda está dentro da ansiedade, né? Nós falamos aqui antes a neurose de angústia e essa, né, neurose atual, que é a mesma coisa. Neurose tem a ver com sofrimento. A neurose, a ansiedade, está tudo dentro. Por isso que eu comecei aqui, só para ir para falar, porque o pastor está chegando aí, ó. Está falando sobre os transtornos de ansiedade. Cadê? A neurose atual, olha o que ele fala sobre esse autor. A neurose atual refere-se que o ego do sujeito não está conseguindo processar um excesso de estímulos que, na realidade e na atualidade, estão ferindo o seu eu. Self e eu é a mesma coisa. A neurose de angústia alude mais à manifestação sintomática de uma angústia mais flutuante, livre. Eu vou explicar, tá? Resultante da ameaça de que os primitivos desejos libidinais ou os ímpetos agressivos proibidos, que estão reprimidos no inconsciente, retornam à consciência, acompanhados com os imaginários castigos, como o de uma ameaça de morte. Então, lá atrás, lá em cima, eu disse o quê? Que a gente precisa entender, dentro da ansiedade, do transtorno de ansiedade, da síndrome do pânico, ou doença de pânico, a gente precisa entender a singularidade e as suas diferenças. Tanto pensando nas pessoas, mas pensando também o que leva a pessoa àquele nível. Quando a gente pensa na neurose de angústia, a gente está falando de algo que está dentro, de um vazio que está dentro, de um vazio ou de uma sensação, porque não é um vazio, porque me falta algo, mas eu não sei que algo é esse, é como fosse esse vazio, assim. Então, para a ideia dele, né, a ideia aqui de Freud, ou do que o autor está falando, então, quando a gente pensa na angústia, a gente está falando de algo que está lá no inconsciente, foi reprimido, né, foi ali preso no meu inconsciente, e aí o que ele vai dizer? Aí vai vir numa manifestação mais sintomática. Quando ele diz mais flutuante, é como se fosse assim, mais por cima, ou
mais aparente do que mostrando a realidade. E livre do que é real, né? Tipo assim, do real, pensando lá no meu inconsciente, que na verdade não é real, né? Então, livre desse inconsciente lá. Isso vai resultante da ameaças. O que ele fala? Resultante da ameaça que os primitivos desejos libidinais. Quando a gente pensa no que é primitivo, é que não está no inconsciente. Quando a gente pensa nos desejos libidinais aqui, embora Freud, aí eu vou falar para vocês que são novatos, por mais que Freud use essas palavras, aquilo nada mais está querendo dizer dos desejos meus, do que é meu lá do meu inconsciente, da satisfação, do prazer. E onde está a minha satisfação, o meu prazer? Por exemplo, vai depender de cada fase. Tem fase, se a gente estiver mais fixado, e todos nós temos a necessidade, quer ver um prazer que é para todo o ser humano, um mais, outro menos, diferente, vem de uma presença de uma forma diferente, é o olhar. O ser humano ele tem necessidade de ser visto. Uns, eles dependem da fixação de cada estrutura, tem uns que realmente ser visto é dependendo do posicionamento. Outros é ser visto na sua situação, se sentir amado, se sentir acolhido, ser visto dentro disso. Ou se sentir que foi importante, que foi útil. Tem pessoas que adoecem por não se acharem útil, tem pessoas que adoecem por não acharem que são amadas. É isso que essa necessidade de ser visto. Isso é um desejo inconsciente, isso é um desejo da libido, ou seja, isso que me traria satisfação e prazer para viver. Por isso que ele fala desejo libidinal, porque é o que daria prazer para a minha existência. Porque que tem pessoas que vão se perdendo nesse processo, dizendo, não dá vontade de viver mais, porque ela perdeu essa libido, ela perdeu essa satisfação. Só que ela precisa entender aonde está essa satisfação. Enquanto ela não acha essa satisfação, ela vai procurar, às vezes, só nas angústias, ou vai procurar em coisas que são superficiais. É quando eu penso que trabalhar demais, lembra da fuga que eu falei no início, trabalhar demais que vai me fazer ficar bem. Não, eu vou ganhar dinheiro, e aí as pessoas hoje estão loucas querendo ganhar dinheiro, não tem nada de errado, mas a gente tem que ter o limite, porque eu quero ganhar para quê? Isso é para suprir o quê? Para eu ter uma condição melhor, tá, mas eu estou tendo uma boa condição de vida, no sentido de saúde, eu estou me alimentando bem, dormindo bem, aproveitando as pessoas que estão à minha volta, porque isso é meu verdadeiro prazer, muito mais do que a gente conquista. E às vezes a gente quer tanto alcançar coisas, é como eu quisesse me justificar, é como eu quisesse me apresentar de uma forma onde então eu vou ficar melhorado, e aí eu mesmo passo a acreditar em mim, e assim as pessoas me verem de outra forma. Porque essa é uma verdade, infelizmente, que a gente vive na sociedade. As pessoas ainda têm essa questão de vale quem tem algo, né? Parece que a sociedade ainda vê as pessoas que elas vão dar importância, são as pessoas que têm um carro que nossa, é o carro, ou tem que estar uma aparência de vestido, aquela aparência. Então, ainda nós temos essa sociedade. Então, é uma verdade que, infelizmente, ela está dentro de nós, incutida, né? Porque nós estamos dentro de uma sociedade, e que é por isso que quanto mais a gente toma consciência, a gente vai ver o que eu quero buscar e por quê. Então, quando ele fala dessa angústia, ou da neurose da angústia, ou da ansiedade, né? Da angústia, ele está dizendo exatamente isso, quando ele diz: qual o resultado que me faz ter essa ansiedade? O meu desejo original, que é uma das coisas, seria a necessidade de ser visto. Por que ser visto? Porque a criança precisa, né? Aí é o Lacan até que diz que nós queremos encontrar com o primeiro olhar. O primeiro olhar foi quando a criança nasce, e aí ela olha, né, para a mãe, né, ou para quem a amamenta, que seja, para quem cuida ali. Então, esse primeiro olhar é o que preenche a criança, porque naquele momento ela não sabe quem ela é, e ela passa a existir através do olhar de alguém. A criança, quando nasce, ela existe porque alguém olhou para ela. E se ninguém olhou para ela, então ela vai ter uma falta para a vida. Ela vai ter uma angústia que vai ser incompletável, né? E assim quem também é visto, porque em algum momento esse olhar precisou se retirar de nós. Não se retirar porque
dentro de uma maternidade, uma paternidade, às vezes os pais vão continuar preocupados, olhando, mas precisou de tirar, porque, na verdade, a criança, né, o ser humano ali, passou a ter um olhar dele mesmo, real. E aí ele perde o olhar que ele tinha do outro para ele. E aí fica nessa sensação de angústia, de falta. Ou ele vai dizer, outra coisa que nos dá angústia, né, essa angústia, neurose da angústia, pode ser também os ímpetos agressivos e proibidos. O que é isso? Quantas coisas que a criança, no decorrer da vida dela, né, da sua criação, foi proibida, punida, e depende de como ela foi punida, e aquilo criou dentro dela que tipo de raiz, né? Ou dependendo de tipo de agressão que ela recebeu, isso pode ficar dentro dela também, no seu inconsciente, nessa necessidade de colocar para fora, e a gente pode repetir ou fazer extremamente o contrário, né? Tem pessoas que elas podem repetir a situação de que elas viveram, outras vão fazer o contrário. As pessoas que foram agredidas podem ser as pessoas mais tranquilas, tá? Essa é a verdade. Aí ele vai dizer que estão reprimidos no inconsciente, retornam à consciência acompanhados com o imaginário castigo, como de ameaça de morte. Então, quando fala dessas sensações reprimidas no inconsciente, é porque tudo que o ser humano lutou, né, assim, na sua construção, era justamente sobreviver, né? O medo de morrer, o medo de estar só, o medo de ser abandonado, o medo de ser deixado, o medo de ser esquecido, principalmente nos primeiros anos de vida ali, a criança ela sofre muito com essa sensação, cada vez que tem algum tipo de afastamento, né? A cada primeira etapa da criança, ela passa por essa situação. E quando ele fala acompanhados dos castigos, dos imaginários castigos, é porque tem situação que a própria criança, como ela fantasia, um não, o que representa para aquela criança? Por exemplo, uma fala muito comum dos pais. Se eu... Principalmente falando da mãe, né? Fala assim, se eu for aí, você vai ver o que eu vou fazer com você. Dependendo da idade da criança, o que ela imagina que a mãe vai fazer? Nem a mãe sabe, não vai fazer nada, vai lá dar um tapa, sei lá. Mas a criança vai imaginar o quê? Isso às vezes pode ficar no inconsciente, tá? Não quero dizer que a gente não possa, não sou dessa psicologia positiva agora, que fala que você não pode proibir o filho, não pode brigar, não pode corrigir, não, a gente pode, deve né, colocar padrões, valores muito, muito bem visto por eles, porque se eles não têm valores, não têm padrões, não pode, se o ser humano não tem isso, quem controla ele, aí é o que eu disse lá em cima, é o id. E meu id, ele não tem realidade. É meu lado que eu quero fazer tudo que tem a ver comigo. Eu não estou preocupado se está machucando o outro, não está. É uma parte nossa que precisa ser bem estruturado para que ela aproveite a melhor parte disso. Meu id é o que me dá prazer para existir, porém, eu quero existir. Se não tem o eu, né, que é o id, ego e superego, se não tem o ego, o superego para me mostrar as leis, e não tem o eu aqui para equilibrar essa balança, hora do prazer, hora da moral, vamos colocar, né? Isso pode, isso não pode, né? O eu que faz isso. E se a gente não tem isso, né, por conta de hoje que não pode brigar, não é ameaçar, mas é o brigar, o corrigir é necessário. Então, e aí, tá, mas isso vai criar o que na vida da pessoa? O não ter as regras vai criar muito mais problemas ainda. Já está encerrando. Só pelo menos uma coisa, mas semana que vem a gente volta e conclui aí, que já deu 7 horas. Que um manejo que a gente pode pensar dentro dessa neurose atual, dentro da ansiedade, como que a gente poderia tratar ou trabalhar um pouco isso? No caso, pensando na neurose atual, que aqui eu falei tanto da neurose da neurose da angústia, esqueci de falar da neurose atual, né? A neurose atual aqui em cima, está dizendo aqui, refere-se que o ego do sujeito não está conseguindo processar um excesso de estímulos que, na realidade e na atualidade, estão ferindo o seu eu. Tá, e o que significa isso aqui da neurose atual? A neurose atual não é pensar que é só um problema, uma angústia, é uma angústia momentânea? É, por isso que está dizendo atual.
mas está se referindo ao eu, né? O ego é o eu do indivíduo aqui. Mas o que acontece é que esse eu, ele não consegue processar o excesso de estímulo. O que é esse excesso de estímulo? Se eu colocar em algo atual para nós aqui, vou colocar, por exemplo, por que as pessoas estão tão estressadas, tão angustiadas, tão ansiosas, tão sem foco, como está dizendo? Porque tem tanta gente agora descobrindo TDAH, às vezes nem era TDAH e desenvolveu. Por quê? O excesso do estímulo. Então, as pessoas estão excessivamente estressadas, angustiadas, adoecendo ali. Por quê? Porque o estímulo está sendo muito. E aí, ele vai dizer, isso está ferindo o eu. E o que seria ferir esse eu? Por exemplo, hoje nós já não sabemos mais o que a gente não está sabendo dividir o que é meu, o que a sociedade me exige, aí o que é meu, o que é do outro, o que eu preciso fazer, o que eu posso pensar, né? Como fazer aqui, ou o que eu nem preciso fazer. A gente está se cobrando o tempo todo, esse estímulo de muita cobrança, de comparação, de exigência, de metas que a gente nem sabe que metas são. Isso é estímulos excessivos. Meta é quando você coloca realmente metas, mas a gente precisa colocar pequenas metas para alcançar uma grande meta. Agora, eu colocar uma meta, esses dias eu vi uma pessoa falando assim, quer ver uma coisa para você, um jovem, né? Ele falou assim, para você daqui tantos anos, eu não lembro quantos anos ele falou, você não vai precisar nem trabalhar mais, porque você vai ter já dinheiro suficiente. Ele falou assim, você precisa juntar R$ 500 por dia. Eu pensei, quem junta R$ 500 por dia? Claro, se tivesse R$ 500 todo dia, é claro que então a pessoa fica bem demais, era óbvio, mas sem gastar nada, não é só ter os R$ 500, é ter livre, né? Simples assim. Aí você pensa que para algumas pessoas isso é real. E elas começam a se cobrar. Por que eu não consigo juntar esse dinheiro aqui? Por que eu não consigo fazer isso? Olha, e vai aí para as redes sociais e ver tanta gente crescendo porque gravaram vídeo de dancinha, porque viraram YouTube, porque... E aí eu preciso, por que eu não consigo? A pessoa grava vídeo e dá certo. E aí vai esse excesso de estímulo. Excesso de estímulo também. Excesso de informação. Hoje, esses videozinhos de 1 minuto, né, Reels, Shorts, ou TikTok, sei lá, tantas outras coisas que tem, eles estão vindo só para nos adoecer, porque a gente recebe uma informação muito rápida, a gente já acha que ela é coerente, a gente já sabe sobre aquilo, mas na verdade o próximo vídeo vai falar de um outro assunto, e vai ser um outro assunto que você vai colocar muito estímulo. Meu cérebro não está processando isso. E com isso, aí por que está me ferindo? Porque eu vou começando a me sentir incapaz. Eu tenho muita informação, mas na verdade não tenho nenhuma. E aí eu não estou prestando atenção em mim, nas minhas vontades, no que me angustia, no que eu desejo, no que é bom, né? Não estou percebendo. E aí é tanto estímulo que qual a maior realidade hoje? A procrastinação ou o estresse, né? Ou a doença mesmo. E estresse não deixa de nos adoecer. Mas ou a pessoa vai chegar no extremo de angústia, né? De depressão. Por quê? Porque se estimula tanto, o meu eu não dá conta de filtrar isso e de organizar isso. Então, qual é a maneira de nós evitarmos ansiedade, de evitarmos esse excesso de estresse, burnout, né? Porque tem muita gente dando burnout, a gente vai falar sobre burnout, que é importante, porque isso está crescendo demais e hoje precisa muito ser tratado, que as empresas hoje vão procurar muito essa questão, mas o burnout já teve casos, já tive 2 casos, né, de burnout de pessoas que trabalhavam para a igreja, eles não eram pastores não, ministro de música. E aí tem uma terceira, que aí não sou eu que trato, né? Tá com outra pessoa, mas que deu a mesma coisa. E na igreja. Então, o burnout não é só de empresas. Está acontecendo também, né? Na questão eclesiástica. E quantos pastores também não deram burnout? Teve um pastor conhecido que ele também deu burnout por conta do ministério. Por quê? Porque muito estímulo, muita cobrança. Porque vamos pensar, que é uma área que dá cobrança, depende de algumas áreas profissionais, mas aí aproveitando, né, os
os pastores que fazem parte desse grupo, não só os que estão aqui hoje, mas que fazem parte desses grupos que vão ver essa aula, quantos que não se cobram a dar resultado? Achar que estão fazendo pouco, ou achar que fazem tanto e não estão vendo o resultado que acham que deveriam ser, ou se realmente estão fazendo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser bom, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que pregar bem, eu tenho que visitar, tenho que orar, tenho que... Entende? Não que você não tenha que fazer, você precisa fazer essas coisas, mas a forma como isso é cobrado. E tem que ser cobrado e você não pode desanimar em nenhum momento, não pode nenhum dia falar assim, nossa, hoje eu não estou precisando dar uma relaxada. Não, parece que é a única pessoa que não pode, tem que ser perfeito. E aí essa cobrança, esse excesso de cobrança, de apontar, porque se faz bem, ninguém fala nada, mas se faz algo ruim, é aquela falação. E aí quando você pensa, né, que quantas vezes, né, eu já alguns alunos, pastores que a gente conversava, muitas vezes a fala não era aquela coisa, poxa, às vezes a gente se prepara tanto, né, para preparar lá, sei lá, uma festividade, e se programa, e pensa, e sonha, e aí a gente não tem o apoio das pessoas. Olha a cobrança, né, dele, de si mesmo, de pensar, puxa vida, em que eu errei? Que eu não consegui estimular as pessoas a participarem. Então, tudo isso pode gerar essas angústias, ansiedade, essas doenças psíquicas aí, ou psicossomáticas, que a gente nem imagina, e tudo por conta de um excesso de estímulo. A nossa mente precisa aprender a relacionar o hoje, o que eu posso, quando eu posso, qual vai ser minha meta, qual vai ser meu passo. Ela precisa ter esses momentos. Mas hoje, se a gente come, a gente está respondendo mensagem, se nós vamos dormir, a gente leva o celular e vamos ver alguma coisa, vídeo e tal, se acorda, já acorda com o celular, se está conversando com alguém, está com esse estímulo. Não estou falando mal do celular, estou falando do excesso de estímulo. Isso, para nós adultos, é ruim, para a criança, pior ainda, e os pais hoje não estão tendo controle disso. Precisamos tratar urgentemente isso aí, né, com os nossos amigos, ou seja, aonde você pode atuar, seja na clínica, seja dentro da sua casa, seja dentro, falando para as famílias da igreja. Precisamos trabalhar isso. E isso está adoecendo as crianças, por excesso de estímulo, por conta que o eu não dá conta, e aí isso traz, não consegue, né, processar, então o eu não dá conta para isso, e aí vem o adoecimento, para poder, como fosse um alívio, né? A nossa mente adoece. Se ela não tem o estímulo correto, ela vai adoecer. Então, qual seria a questão de manejo? Ele vai dizer, cabe o terapeuta, né, o analista, porque nós somos analista, não terapeuta, juntamente com o paciente, localizar nossa, Ana Clara fez uma pergunta, eu acabei não vendo aqui. Cadê? Cabe o terapeuta ou analista, juntamente com o paciente, localizar qual está sendo o fator estressante. Como que se vai se dar a análise? Vamos perceber o que a gente chama de queixa, né? O que te trouxe aqui? Né? Geralmente a gente vai trabalhar isso, né, nos primeiros atendimentos, né? Quem é a pessoa, o que te trouxe aqui, né? O que está acontecendo? Às vezes a pessoa ela vem dizendo, eu estou me sentindo mal, eu tenho tido algumas crises de ansiedade, aí você vai deixar ela falar isso, e depois percebendo onde isso está sendo muito mais recorrente, tá? Por isso está sendo esse fator estressante, tá? O que está levando a essa situação de angústia, de raiva, de medo, de pânico, tá? Quando começou, né? Você vai trazer isso lá. Aí vai perceber tanto a questão externa do que está causando, e ela vai trabalhar, e você, à medida que você vai perguntando, você vai ver que tem muita coisa interna. Por isso que a psicanálise não é que ela fica presa na infância, mas ela entende que a infância, né, faz parte de quem eu sou hoje. Aí vai dizer que acresceu uma quantidade de angústia que ultrapassa a capacidade do paciente poder enfrentar. Então, você vai perceber isso aqui.
Isso deve vir acompanhado do trabalho analítico de fazer ressignificações aos significados alarmantes e terror que uma parte do psiquismo do paciente está atribuindo a algum trauma atual. Então, às vezes, o que seria isso que ele disse aqui? Você vai começar a analisar. Peraí, o que a pessoa está falando? O que isso está causando nela, de fato? A gente não vai diminuir nem ampliar, nós vamos ouvir. O que isso está causando? Isso está me deixando de raiva, sei lá, as pessoas estão me perseguindo, ou na minha casa está isso, está tal, e vai falar, depende se for em casa, se for no trabalho. Aí você vai começar a trabalhar o ressignificar. O que é o ressignificar? Dar um novo significado. Vamos tentar olhar para o outro lado? O que você pode fazer a partir disso? Como estão sendo as suas reações quando isso aqui acontece? O que você faz? Eu brigo. Eu fico calado. Tá, aí tá, se eu brigo, por quê? O que você sente quando faz isso? Quando acaba a briga, o que isso ajuda ou atrapalha e tal? Eu vou calado. Tá, mas o que você sente enquanto você está calado? O que você atribui? O que você é bom? Você é mal? Mesma coisa, tá? E aí, você vai começar a tentar diminuir esse terror que a pessoa está sentindo em questão daquilo. Tentar trazer para ela essa leveza. E vamos tentar olhar para o outro lado? Vamos tentar. Você não vai dizer que ela está errada, que a pessoa está certa, não precisa dizer nada. É sempre principalmente inicialmente, a gente precisa aguçar o nosso compreender. Deixa eu compreender o que a pessoa está sentindo. Não importa se isso me dói ou não me doa. Importa o que o outro sente. Então, lembra, eu sempre gosto de trazer isso. Quando alguém te traz algo, não é o que me fala, mas quem me fala. O que me fala é importante? Claro que sim, que você precisa ouvir. Mas quem me fala ainda é mais importante. O que isso significa para aquela pessoa? Porque, às vezes, se eu trago um problema meu para você, você vai dizer, isso para mim não é problema. Mas se para mim você precisa me olhar com o meu olhar, né? Seria isso. Você precisa entender o que isso traz em mim. Então, você vai tentar trazer algo para apaziguar esse momento. Seria isso. Trazer ali. E vai perceber aonde ele está atribuindo, assim, se ele está colocando alguma coisa em algum trauma. Eu também, porque às vezes a pessoa começa a localizar outro, mas também ela está falando sobre lá o casamento ou o trabalho, fala, mas também sempre minha vida foi assim, porque você vai trazer as outras coisas, porque meu pai fazia isso, sei lá, ele fazia aquilo, minha mãe também fazia isso, mas quando eu era pequena eu sofri isso na minha escola, que seja. Aí você vai olhar para essa situação e tentar, vamos separar, você vai separar. Se é a mesma coisa, você vai falar, não, peraí, isso aqui, está te causando essa situação, né? Mas vamos tentar separar. Vamos tentar ir lá no caso do seu pai e vamos tentar, sei lá, se for o pai, vamos tentar lá no período da sua escola ou vamos tentar ver aqui a sua situação hoje. O que é hoje? Você vai tentar fazer essa separação. Vamos tentar ver a situação. Eu estou vendo que elas estão realmente, tem muita coisa lá para trás que você precisa também trabalhar, ser curado. Mas vamos separando. Por que fazer isso? Para que a pessoa, aí uma coisa que esse autor colocou, mesmo que esse objetivamente possa parecer banal, mesmo que o trauma possa parecer nada a ver isso aqui, você precisa perceber e fazer a separação. Vamos olhar isso aqui de uma forma separada para que você se ouça melhor e para que você fique mais tranquilo. Então você vai ver dentro da fala dela o que é mais atual para você trabalhar, e geralmente é o que a pessoa traz como queixa, a gente começa dali, mas a maioria das vezes, gente, para ser assim sincera, nesse tempo de atendimento, a maioria das vezes a pessoa traz um ponto atual aqui, só que você vê que está lá atrás, e quando você começa a falar lá de trás, aquilo traz muito mais tranquilidade para a pessoa do que você simplesmente ficar rodando aqui nesse negócio. Não, tentando resolver. Não tente resolver. Se a pessoa chega para você e diz assim, eu tô com problema lá, que lá no meu emprego todo mundo me persegue, eles falam isso. Não dá valor para isso não, esquece, deixa para lá. Não tenta resolver isso. Compreenda. Tá, vamos ver como você... Aí você pode até pegou as outras coisas, você pode até dizer assim, vamos tentar ver o que a gente pode fazer diferente, já que até aqui tem te angustiado essa situação.
que você pode fazer? Por que você está nesse emprego, mesmo passando por tudo isso? Você pode acionar essas coisas para ela, você não vai mandar ela sair, mas você pode começar a acionar para essa pessoa. Por que você está lá? Não, mas eu gosto do meu emprego, tal, vale a pena. O ambiente que você trabalha, o lugar, tem como estar mais longe dessas pessoas, não tem, você pode até dar ou fazer algumas perguntas para ela, mas vamos fazer assim, vamos agora, aí você pode depois trazer no final, não, mas você precisa começar, a gente vai trabalhar aqui com você para você começar a olhar mais para você, para que as coisas que as pessoas façam não tirem sua paz, porque aqui o que a gente vai trabalhar não adianta que a gente não muda o outro, esse ponto a gente faz, mas aí a gente vai trabalhando as outras coisas, ok? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Alguém quer falar? Porque o microfone do Max começou a chiar. Se você quiser falar, você pode ligar o microfone, mas eu não sabia se estava só chiando, por isso que eu baixei, mas pode ligar se alguém quiser fazer alguma pergunta. Aí ele vai falar em relação à neurose da angústia aqui, também. Vai dizer, a tarefa do analista é proporcionar ao paciente a possibilidade dele poder na verdade é AB, saiu AB aqui, eu acho que na digitação, é AB só, AB reagir, é separado, AB reagir, ou seja, fazer uma catarse. E o que seria AB reagir ou uma catarse? Seria justamente trazer à tona as sensações. Lembra no início hoje que eu disse que diferente de trauma é o que eu senti com aquilo, que sensação é aquela? Então, às vezes a pessoa vem com uma situação de angústia, falar de que isso aconteceu, isso, a gente tentar ela trazer ali essa sensação. O que essa sensação te causa? Às vezes a gente até pode fazer esse tipo de fala. Quando você pensa nessa situação, o que se sente? Qual a primeira palavra que vem na sua boca, na sua mente, né? Sei lá. Poxa, sei lá, ninguém me ama, mas parece que eu nunca me senti amada. Mas o que é falar não sentir amado? O que seria pensar ser amada? Tipo isso, e você vai tentar trazer essa memória, esse sentimento. Onde ela começou a pensar isso também, você pode trazer, tá? Aí ele vai estar aqui dizendo para poder ir buscar no inconsciente, diz assim, a fala, mais do que um simples desabafo, porque às vezes a gente pessoa fala bem assim, não precisa fazer terapia não, já desabafo com todo mundo. Desabafo, terapia, parece a mesma coisa, mas não é. Porque desabafar, eu falar para o meu amigo tudo que eu estou sentindo, tal, mas agora, alguém que vai analisar esse meu sentimento, e quando eu estou desabafando, ele vai conseguir pegar algumas falas minhas e tornar pergunta para mim mesmo, para eu repensar sobre aquele assunto e falar de uma forma diferente, só analista consegue fazer, tá? Então, a ideia da análise aqui seria isso. Aí aqui tá. Visa possibilitar a aquisição de novos significados, reorganização para mesmo fatos que forem recalcados, representados de uma forma altamente ansiosa. E, por fim, agora eu estava mesmo. Ele vai dizer assim, é bastante comum que esse tipo de paciente, diante de uma angústia intolerável, use uma continuada de medicação ansiolítica, sedativo, fato de que deve alertar ao analista, ao terapeuta, contra o risco de que isso envolva para um estado de vício algum determinado medicamento, a que não é tão raro de acontecer, em cujo caso ocorrem sérios transtornos secundários. Pois bem, só que não é ético nós tirarmos medicamento de ninguém. A gente sempre pode deixar claro para o nosso paciente que o tratamento de ansiedade e depressão, ele precisa ser seguido das três maneiras. Ele vai precisar ir para o psiquiatra, né? Depende do nível. Precisa fazer terapia, já que o psiquiatra passou medicamento, precisa tomar medicamento, mas ele precisa se ajudar, que a terapia é o que vai fazer ele se ajudar, o exercício físico, ou colocar outras coisas em práticas que a gente vai trabalhando em cada terapia, em cada situação, que nós vamos trabalhar isso com vocês, para que vocês possam aprender o que passar para os seus analisandos, ou seja mesmo um aconselhamento, o que vocês podem dar de conselho para essas pessoas. Então, nós vamos trabalhar essas situações aí, ok? Deixa eu... Então, desculpa, hoje eu passei demais, nós são 2 horas de aula. Geralmente a gente fica aqui de 1 hora e meia, mas como o assunto acabou interligando aqui, mas eu espero na semana que vem
poderem estar participando com a gente. Fica aí nosso convite ao pastor Valmir, ao pastor Max, quiserem estar assistindo, até vocês decidirem aí, poderem fazer o curso. Semana que vem estão convidados novamente aí para estar conosco. E muito obrigada até aqui, que vocês possam pensar um pouco sobre isso, aquilo que ficou em dúvida. Vocês podem estar me perguntando, que a gente vai tirando as dúvidas e outras coisas vão clareando à medida que nós vamos estudando esses assuntos e aprofundando aí um pouco mais. Até a próxima, fiquem na paz, uma semana abençoada e até lá.